Fala, Próspero e Próspera, aqui mais um episódio incrível aqui no Prosperando na América. E nesse episódio de hoje nós temos uma presença especial, uma presença VIP de um assunto que está em grande tendência, que está em alta, que eu acredito e falo aqui, né, em várias entrevistas já citamos esse tema, que é inteligência artificial. E nós trouxemos aqui nada mais nada menos que um dos maiores especialistas nesse assunto aqui da América, uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência. Mas antes disso eu quero que você aqui, ó, clica nesse botão que tá assim, ó, tem uma mãozinha assim, ó, um joinha, clica nesse botão aí, entendeu? E já deixa seu like, já deixa seu comentário também. Outra coisa, coloca aí pessoas que são prósperas aqui, que você gostaria que viesse até aqui, sentasse nessa cadeira para ser entrevistada pelo nosso canal Prosperando na América também. Coloca aí o nome da pessoa, marca a pessoa pra gente conhecer ela também, tá bom? E temos uma novidade para você. Aqui embaixo tem um link onde nós agora vamos estar realizando uma aula gratuita, uma vez por semana, via Zoom, para ajudar você de forma gratuita a prosperar na América. Seja você empresário, seja você trabalha na obra, no Uber, no delivery, não importa. Você é imigrante, você quer prosperar, nós além do podcast, nós vamos te dar uma aula gratuita para que você aprenda a prosperar de verdade, só que de forma personalizada nos seus desafios, do seu negócio. Então essa aula gratuita vai estar um link aqui, você se inscreve para esse evento, toda semana a gente vai ter uma aula especial para você que está aqui acompanhando o nosso canal, beleza? Então clica aí, entra lá no grupo para você receber o link aí para essa aula especial. E hoje, sem mais delongas, estamos aqui com esse fera, o grande DJ Beliene, mais de 30 anos de experiência em tecnologia. DJ, cara, é um prazer estar aqui. Cara, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua energia, obrigado pelo seu tempo, né, de vir aqui falar pra gente e falar pra nossa galera sobre essa tendência de tecnologia, de IA, como que é isso? Mas antes disso, né, fala pra mim a tua história, conta aí de onde você saiu, como é que foi? Quanto tempo a gente tem? 3 horas? Né? Então, vamos lá. Eu vim do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, legal. Cheguei nos Estados Unidos com 20 anos de idade. Uau. Em 2001. Nossa, um mês depois do 11 tempo, de setembro. Esse país era completamente diferente. Uhum. Eu nasci em São Gonçalo, na realidade, no Rio de Janeiro. Boa. E cresci ali naquela região, vivi em alguns outros lugares do Brasil, junto com meus pais, com minha família. Cresci numa família cristã. Amém. E cresci numa família de pessoas inteligentes. Pessoas que gostavam de conhecimento, que gostam de conhecimento e que gostavam de ensinar e aprender. Então o transbordo é uma coisa que veio desde a infância para mim. Legal. Nesse trajeto de crescimento, eu não sabia o que era transbordar, mas já era uma coisa natural. Uhum. E gostava muito de aprender. Eu lia enciclopédia por esporte quando era criança. Uau. Eu gostava muito de aprender. E achava que isso era uma coisa normal para da minha família. Na minha trajetória no Brasil, trabalhei em várias empresas, como Caixa Econômica, fiz serviços para Nokia, para Motorola, para Jeep, para Shell. E meu último trabalho no Brasil foi para a Organização das Nações Unidas. Eu trabalhava para um escritório que eu comandava toda a parte de tecnologia para um escritório da área de desenvolvimento humano para a América Latina e para o Caribe. Uau, que sensacional. Trabalhou para a ONU, cara. Trabalhei para a ONU. Meu Deus. Aqui nos Estados Unidos. Foi isso que te trouxe para cá? Eu vim estudar para completar um trabalho junto a eles, lá em 2001. Que legal. Mas você tinha um computador em casa? O que aconteceu? Como é que, porque assim, você veio pra cá em 2001, mas como é que foi essa tua fissura por tecnologia, irmão? Então vamos lá, que agora a história é boa. Aos 8 anos de idade, eu tenho um tio que mora na Flórida, mora aqui em Miami. Legal. E ele devia ter uns 18, 19 anos na época, alguma coisa assim. Eu tinha 8 anos. E ele estava estudando ciência da computação na PUC, no Rio de Janeiro. Uhum. E a gente morava na mesma casa. E no quarto dele era o quarto que eu achava sensacional. Porque eu chegava lá, tinha tudo que não podia mexer. As ferramentas, os eletrônicos, os livros, tudo que não podia mexer estava lá. E uma noite ele chegou com uma peça nova para o computador dele. Naquela época o computador era uma fortuna, estamos falando dos anos 80 aí. Nossa, muito. E ele chegou com uma peça nova, foi botar a peça, eu fiquei sentado ali observando aquilo, eu fiquei deslumbrado olhando aquele negócio lá dentro, funcionando, ele fazendo os códigos, eu passei toda vez que ele estava em casa a ficar com ele. E um dia eu falei para ele que eu queria aprender. Aí, ao invés dele me ensinar, ele fez o quê? Toma aqui um livro de programação, toma aqui um dicionário de inglês, começa aqui. Uau! E aí eu comecei para mim ler as palavras do livro, eu tinha que ler as palavras em inglês no dicionário. Eu comecei a aprender as duas coisas ao mesmo tempo, com 8 anos de idade. Nossa, ele fez melhor do que você pediu. Fez melhor do que eu pedi. Uhum. O cara me deu a melhor coisa que ele podia me dar naquele momento. E aí eu comecei a aprender. E não tinha acesso ao computador, mas eu tinha acesso ao livro. Então eu fazia o quê? Eu escrevia no papel os programas. Ele me dava as revistas que já tinha lido, que eram antigas, ele dava para mim. Me dava os livros antigos, me dava as impressões dos trabalhos dele da faculdade. Uau. E eu aprendi com aquilo tudo, ia consumindo, até o dia que eu tive acesso a um computador. E aí eu comecei a programar mesmo, de verdade. Meu primeiro computador foi um computador que meu pai me deu, que foi um TK-82. Eu trouxe até uma foto, deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, uma foto de quando eu estava na ONU.
Olha como é que eu era. Meu Deus, Cabeludo. outra pessoa. É outra pessoa completamente. Olha o monitor, cara. Isso nem existe mais. Nossa. E aqui tá uma foto do meu computador. Eu esqueci de trazer ele hoje, esqueci em casa. Esse aqui é o original. E ali é a foto de como ele era. Caraca, isso é um Esse é um computador? computador, parece uma calculadora, né? Meu Deus. Olha aqui o tamanho da memória, 2 KB. Nossa, não é Não nada. cabe uma foto, Não cara. cabe uma foto. Não cabe uma foto. Uma foto hoje tem 2 megabytes. Aham. Seriam 2.000 vezes o tamanho da memória do computador. Meu Uma Deus. coisa legal é que esse computador, tem um negocinho aqui do lado, que a gente conectava um gravador de fita ali. E a gente, eu tinha que escrever, ele pegava a revista que ele me deu, copiava o código, modificava o código para fazer os joguinhos que eu queria fazer, jogava por 1, 2 horas, o dia inteiro fazendo aquilo. Jogava 1, 2 horas, aí botava para gravar na fita, para poder no outro dia carregar o jogo. Uhum. Quando ia carregar, era fita cassete, cara. Fita cassete, chegava no outro dia carregar aquilo, erro de entrada, erro de saída, não dava para carregar o programa, lá vai eu de novo, escrever o programa todo de novo, para poder jogar. E entrei nessa maluquice, e foi assim que eu comecei a programar. Uhum. Aos 13 anos de idade, eu já ganhava dinheiro programando, fazendo suporte, montando computador para os outros. Nossa, Aos que 16 top. anos de idade, eu aprendi a vender. Aos 15 eu aprendi a vender, fiz um curso de vendas do Senac. Acho que é Senac ou Sebrae, alguma coisa assim. Uhum. Foram na minha escola, no segundo grau, dar um curso, e eu fiz esse curso de vendas à noite. E eu entendi o que era vender, aprendi a vender. Queria muito monitor colorido quando eu tinha 16 anos no meu computador. Um Sync Master 3, aquele negócio cheio de cores. Na época eu tinha o meu monitor, era preto e branco. Uhum. E aí, cara, eu fui numa loja, no interior do estado do Rio que eu morava, fui lá na loja para comprar, uma loja gigantesca, vendia para Petrobras, e era muito caro. Eu não tinha condição de comprar aquilo. Você lembra quanto era, assim? Cara, Era cruzeiro ainda, né? Não era real já, Era mas real? isso foi em 96. Tá, 96. 2 anos já tinha um real. Já tinha um real. Só que, cara, eu vou te dizer que eu acho que devia ser uns 300, na época devia ser uns $300, $200, era uma coisa absurda. Uhum. Era Pra coisa época absurda era muita Era grana. muita grana. No Brasil, então. Aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, me dá um catálogo das peças que vocês têm, que eu quero ver como é que pode. Eu falei, vocês têm vendedor aqui que vende na rua? Não, se você quiser, você pode trazer um. Porque tinha gente que me pedia memória, peça. Eu falei, me dá um catálogozinho, uma notinha, 2 notas e vendo lá, né? Saí dali e fui pro dentista, no centro de Macaé. Uhum. Aí chegou em Macaé, cara, no dentista, eu passando na praça, meu dentista do lado da praça, do lado de cá eu vejo um curso de inglês. Eu falei, cara, que loucura. Eu falei o seguinte, eu vou nesse curso de inglês, deixei de um dentista, fui pro curso de inglês. Uhum. Cheguei lá, perguntei pros caras, vocês têm computadores aí? Vocês dão aula? Já viram um software de ensinar inglês para as crianças? Não fazemos esse negócio não. Saí dali com uma ordem para 15 computadores. Vendi para eles 15 computadores montados com software, com tudo. Meu Deus. Com 16 anos de idade. E já tinha software que fazia isso nessa época aí? Tinha um softwarezinho na tartaruguinha, era uma tartaruguinha que ensinava a programar e ensinava inglês. Ah, que legal. Era bem legal o negócio, era bem telinha verde, mas funcionava legal. Legal. Aí, cara, eu saí dali com um cheque, o cara me deu, foi tão bom vendedor, o cara me deu um cheque da entrada do pagamento do negócio. Uau. E me deu a ordem, saí com tudo ali direitinho. Voltei, larguei o dentista, voltei lá para aquele negócio, cheguei, cara, tá aqui uma ordem de 15 computadores, os caras ficaram com olho desse tamanho, que nunca viram isso acontecer. Aí eu, tá bom, como é que você quer a sua comissão? Minha comissão quer tudo em peça, agora você vai me dar placa, vamos dar isso. Peguei toda a minha comissão de peça de computador que eu queria, voltei para casa com meu monitor, com minhas placas, minha memória, e ali foi o meu primeiro computador que eu montei assim, Uau, bom de verdade. Que legal, cara. Através disso eu consegui meu primeiro emprego CLT de programação, Uhum. uma empresa de desenvolvimento de software em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Não, peraí. Depois de ter tido essa experiência com venda, você foi procurar CLT. Cara, é porque na época eu já empreendia, trabalhava para mim mesmo. Mas eu não fui procurar, caiu no meu colo. Tá. E era bom pra caramba o salário. O que aconteceu foi o seguinte, eu fazia manutenção para alguns materiais de construção. Tá. Tinha um software específico que eles usavam. Era um software que na época nem fazia rede de computador. Eu fiz ele funcionar em rede, para o cara poder acessar do escritório, na frente e tal. Um software de POS, Tá. para material de construção. Na verdade, para múltiplos negócios. E isso era em Barra de São João, que eu morava lá na época. E a companhia que fazia o software era de um cara que eu sou fã dele até hoje, cara, é um grande amigo meu, Luiz Antônio Pedrosa. Ele criou uma companhia de desenvolvimento de software, criou o software, começou a vender em Cabo Frio. Hoje vende pro Brasil inteiro, em São Paulo, Rio de Janeiro. E eu dava suporte para isso. Um dos meus clientes falou assim, cara, tô com um problema, vou te levar na fábrica que faz isso, que eu não tô entendendo como esse software funciona. Uhum. Me levou no escritório do Luiz Antônio. Na conversa com o Luiz Antônio falou assim, cara, bicho, você é muito bom nesse negócio. Você não quer trabalhar para mim desenvolvendo, não? Vem aqui para dentro, dá suporte e desenvolve comigo. Uau. Aí, cara, nessa época eu pegava um ônibus de manhã, 6 horas da manhã, para estar lá às 8 horas da manhã. 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar do meu trabalho. Para poder terminar o meu segundo grau à noite. Só que fui para lá e, cara, era a minha paixão, porque eu estava ali desenvolvendo com pessoas daquela área. Um cara fenomenal que me ensinou muito. Tinha acesso à internet gratuito o tempo inteiro, que na época não se escutava sobre isso. Ele era dono de uma BBS. O que é isso? A BBS era um sistema pré-internet, onde você tinha um sistema de e-mail e de transferência de arquivo de o que hoje são as páginas web, através de uma rede que era privada, mas que conectava a internet do mundo inteiro. Legal. Então, à noite, esse computador, esse servidor dele conectava com o mundo, trocava informação, e de dia o pessoal podia discar com um modem para dentro do computador dele, numa taxa bem mais baratinha do que pagar milhares de reais para acessar a internet, e trocar essa informação. Como se fosse uma rede P2P.
É mais ou menos isso. Porque é o seguinte, era uma micro-internet. Micro-internet. É como se fosse um provedor na época. Legal. Você discava para lá, dali você saia para o mundo. Legal. Só que era assim, você discava, baixava o dado e ia embora para o mundo, certo? Só que aí, cara, eu tinha acesso local, esse servidor era loucura. Legal. Porque estava dentro da rede que a gente trabalhava ali. Então, pra mim, eu amava aquilo mais do que o salário. Era Ou sair. seja, você na verdade estava recebendo para viver a tua paixão ali. Exatamente, estava recebendo para viver a paixão. Aí, cara, ali foi o meu primeiro trabalho de CLT programando e daí para frente deslanchou. Porque aí depois que a empresa dele cresceu, ele foi para o Rio. Eu saí dessa empresa porque eu não queria ir para o Rio Grande, porque ele queria me pagar. Você não me pagava muito, hein? Manda pra ele lá. Eu não me pagava muito, Luiz. Não, mas era um cara sensacional, tinha muito benefício. Que legal. E aí, cara, ele foi pro Rio e a gente conectou um pouco, com uns amigos. E nessa, um tio meu que trabalhava para a Caixa Econômica Federal falou, cara, você quer começar de estagiário na Caixa? Eu arrumo um estágio para você. Uhum. Falei, beleza, vou começar de estagiário lá. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época, eu tava 17 para 18 anos. Tá, então essa experiência toda você passou ainda com essa idade de 15, 16? De 15, 16. Louco. Sensacional. Eu fiquei 1 ano e meio com ele lá, então 16, 17 e meio, aí fui para a Caixa Econômica. E seus pais te motivavam, é isso? Mesmo na cidade? Cara, meu pai tinha um negócio muito interessante, a gente pode voltar nessa história daqui a pouco, você vai curtir, mas meus pais sempre me deram liberdade para fazer o que eu queria fazer. Legal. Em termos de aprendizado, em termos de construção. Legal. É assim, cara, eu te dou um caminho, você tem que aprender esse caminho. Ok. Só que a escolha do caminho que você vai tomar é sua, não tem como. Perfeito. Você é livre. Uhum. Você é livre. Essa foi a principal lição. Mas quando eu chegar nos Estados Unidos, tem uma coisa que meu pai falou lá no Brasil, quando eu era adolescente, que marcou muito e eu vim viver isso nos Estados Unidos. Legal. Muitos anos depois. Mas eu honro muito meu pai por isso, aprendi muito com essa lição. Demorei a aprender, mas aprendi muito. Daí, cara, eu fui trabalhar na Caixa Econômica, lá dentro da Caixa Econômica, eu desenvolvi um projeto sensacional. No Brasil, esses cartões magnéticos, isso não ia para casa das pessoas, hoje vai. Sim. Na época não ia, o cara tinha que ir na agência, buscar o cartão dele, ativar na agência. Então, ficava um backlog toda vez que abria uma conta, ficava um backlog de cartões lá. Da primeira vez que eu fui mexer com isso, tinham 2.000 cartões parados dentro da agência que iam ser jogados fora. Uhum. O cara não vai pegar, ele expira, joga fora. Então, cara, eu descobri o quê? Que fiz amizade com o pessoal da área de tecnologia da Caixa, eu trabalhava em outras áreas, trabalhava em investimento, FGTS, essas coisas assim, atendimento. Aí, fiz amizade com o pessoal da tecnologia, fui lá resolver um problema um dia, explodiu um negócio lá, um sistema que ninguém sabia usar, eu, como era das antigas, eu sabia como funcionava, me chamaram lá embaixo, fui lá em cima, resolvi, e aí fiz amizade. Nessa amizade que eu fiz, eu ganhei acesso. A importância do network do acesso. Nossa, sensacional. Né? Ganhei acesso lá e ganhei acesso com a gerência geral, porque aí já não era mais por quem meu tio era, passou a ser pelo que eu estava fazendo. Sim. Os problemas que eu resolvia. Né? Não era atrelado ao nome dele. Aí o que aconteceu, cara, foi que eu vi esse problema dos cartões atrelados lá, era sempre um estresse, porque às vezes eu tinha que pegar os pacotes de cartão lá, colocar, e não acabava nunca aquele negócio. Uhum. Desenvolvi uma ideia, fiz uma prova de conceito e apresentei para a gerente geral. A prova de conceito era o quê? Eu pedi para meus amigos que eram da área de dados, me dá um banco de dados completo das contas que estavam com cartões ali sem estar ativado. Sim. Criei um software onde entrava com aquilo, eu escaneava, botei uma leitora de cartão conectada no computador, escaneava o cartão, ele pegava o dado da conta e preparava uma etiqueta para enviar. Eu escrevi uma carta, nessa carta tinha uma área que ela era negritada para botar o cartão ali, e automaticamente quando eu escaneava, o cartão já estava desativado, não tinha como usar ele. Sim. E aí criei toda uma metodologia para isso. Fui lá, apresentei para a gente geral, falei, pô, deixa eu fazer isso para uns 100 cartões, mandar para 100 pessoas, a gente já tem o custo aqui, eu boto para imprimir envelope, tal. Só para ver se vai dar lucro. Mandamos cartões para casa, eu fiquei monitorando esses 100 cartões e em menos de uma semana todos estavam ativados. As pessoas pegavam o cartão, vinha no ATM ativava, ou vinha na agência ativava. Legal. Aí eu falei para ela, beleza. Então ATM, galera, é caixa eletrônica, caixa tá? eletrônica, isso aí, caixa eletrônica. Aí, desculpa, cara, eu vou falar muita coisa Muita palavra em inglês. Mistura, não tem jeito. Normal, 25 anos aqui é normal. É muito tempo, né? E aí, cara, fui lá, falei com a gerente geral, deu sucesso. Ela, o que você precisa para eliminar os 2.000? Olha, eu era contratado e era um adolescente, 18 anos de idade. 18 anos. Ela falou, o que você precisa para eliminar esses cartões daqui? Eu falei, eu preciso de 2 funcionários e 2 estagiários. 2 funcionários para poder me ajudar a fazer a parte que precisa ser alguém de mais alto nível aqui da Caixa, e os estagiários para dobrar a carta e botar envelope. Cara, ela me deu um task force ali, me deu uma equipe. Eu gerenciei essa equipe, fiz acontecer. Em menos de 2 meses estavam todos os cartões idos embora, alguns voltaram, a maioria foi ativado. Legal. E assim começou um processo que, quando chegava, já nem ia para trás do caixa mais. Já ia para essa equipe, a equipe ficou dedicada para isso. Chegava na mão deles, desativavam os cartões, aí ficou 200 cartões por semana, 100 cartões por semana, mandando. Foi a primeira agência que eu conheço, a primeira agência da Caixa Econômica a fazer isso. Quer ter certeza que a Caixa Econômica não fazia isso, foi a primeira a fazer. E foi, acho que o primeiro banco no Brasil a enviar cartão para casa, porque não tinha isso. Meu Deus, cara, você estava envolvido nessa criação, Jesus. O projeto saiu da minha cabeça. Que loucura, uau. Dali, eu tive um amigo que viu eu fazendo essas coisas. Na realidade, esse amigo, ele veio através de uma conexão. Ele estudava numa universidade grande no Rio de Janeiro, da Cândido Mendes.
fazia negócio lá, e tinha uma aula com um professor sensacional de algoritmos e estrutura de dados. Uhum. Ele dava aula com um livro que eu aprendi, que eu li o livro quando tinha 13 anos de idade. E aí ele falou, cara, se você quiser assistir aula comigo, vamos lá, é faculdade, você senta lá atrás, senta na frente, assiste, não esquenta a cabeça não, tem que pagar aula não, só assiste a aula dele. Uhum. Eu fui pra lá, comecei a assistir aula com esse cara, e aí curtia muito a aula dele. Um dia meu amigo falou, você sabe desenvolver sistema? Eu falei, sei. Aí ele falou assim, cara, eu tenho uma confecção, eu te pago o dobro que você está ganhando no banco agora pra você vir trabalhar comigo. Uhum. Aí eu saí do banco e fui trabalhar com ele na confecção. Legal. E ali eu comecei a desenvolver outros projetos de automação. Na época, eles tinham 3 lojas em lugares diferentes. E para trazer os dados, tinha que vir um disquete da loja para dentro da empresa. E ali fazia todo o fechamento de caixa e tal. Eu montei, pela experiência do provedor lá atrás, montei um provedorzinho dentro da empresa, que as lojas começavam a discar automaticamente. Eu fiz um sistema que discava automaticamente todo dia, mandava o fechamento, e o fechamento quando chegava de manhã estava pronto. Já O fechamento do caixa? do caixa e o que ia ter que ser enviado da confecção para a loja, o que ia retornar, toda a informação do POS, do CRM lá Meu Deus. da loja, que era desconectado, começou a ser conectado através disso. Não era nem Uhum. internet, era descarga direta para dentro da empresa, numa rede fechada, e fazia isso. Num budget que ninguém acredita, porque foi praticamente de graça que a gente fez, usando a infraestrutura que já existia Uau. para a internet. Aí, cara, a internet estava começando. Que doideira. A pessoa que tá em casa agora deve estar imaginando, mano, como é que deve ser a cabeça desse DJ aí? Que doideira que é isso aí. A gente chega nisso lá na frente, mas a cabeça que não para. E aí, cara, através de eu conheci uma menina, uma venezuelana, através dessas conexões, network, Uhum. e a mãe dela trabalhava para a ONU. Um dia ela falou assim, tem um estagiário da ONU aí que ele quer visitar Niterói, eu vou estar viajando, você não quer dar uma volta com ele na cidade e tal? Uhum. Eu peguei o cara num dia de manhã e fui andar com o cara, criei rapport, fiz amizade com o cara. Uhum. Na segunda-feira eu recebi uma ligação dela, olha, o Jonathan gostou muito de você e ele está voltando para o Canadá, precisa de alguém para trabalhar no lugar dele. Você gostaria de fazer uma entrevista na ONU, para trabalhar na ONU? Aí, só que assim, se você quiser, isso era umas 9 horas da manhã, se você quiser, eu estava no escritório, Nossa. você precisa estar lá no Rio de Janeiro às 11 horas da manhã para fazer essa entrevista. Aí ficava assim, a minha mesa era aqui, o dono da empresa, meu amigo, lá atrás, né? Uhum. Eu virei para ele e falei assim, cara, tem uma emergência agora que eu tenho que resolver às 11 horas, vou meter o pé, eu volto depois para te falar o que é. Ele falou, beleza, vai lá. Saí e fui embora para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, cara, primeiro que eu entrei naquele prédio que era um teleporto, um prédio de alto nível, Uhum. tudo aquilo. Eu cheguei lá em cima, um office, numa outra, pessoas falando em múltiplas línguas, aquele negócio completamente diferente, um negócio totalmente alto nível. Nossa. Aí eu me senti desse tamanhozinho, mas na época eu não tinha problema de identidade muito não, então o que aconteceu? Me senti desse tamanhozinho e rapidamente eu pensei, não, eu sei o que eu tô fazendo. Legal. Cresci. Você já tinha construído alguns micro resultados, né? Exatamente. A questão do cartão, a questão do sistema que você desenvolveu na empresa de confecção. Exatamente. Lá atrás, tudo que você aprendeu, acho que isso tudo te ajudou a criar esses micro resultados e fortalecendo essa tua identidade e a crença sua de capacidade. Exatamente. Eu fui na crença de capacidade, não é nem identidade, era crença de capacidade. Eu posso. Já falava inglês fluente. Uhum. Eu praticava inglês com quem eu pudesse praticar, inclusive com o canadense foi assim. Você começou lá atrás, né? Com o livrinho com 8 anos. Exatamente. Aí música, filme, fui aprendendo e fui Você praticando. aprendeu sozinho, não fez aula, nada? Nada. Uau. A primeira vez que eu fui pro curso de inglês foi para dar aula. Também foi assim no curso de informática. Que da hora. Também foi assim no curso de informática. Eu Meu cheguei lá Deus. para aprender, eu sabia mais que o cara, me botaram no laboratório para dar aula no laboratório. Autodidata nível hard. Nível hard. Meu Deus. Aí, cara, cheguei lá, o Jonathan falou assim, cara, conversou comigo um pouquinho, falou, cara, você vai entrar ali naquela sala ali e você vai fazer uma entrevista lá dentro. Cheguei lá, era uma sala de conferência com uma mesa grandona, assim, 5 pessoas do outro lado, pessoas todas de um pouco mais de idade, tudo 40 plus lá do outro lado, de 5 países diferentes. Uhum. E eu sentado lá de cá na cadeirinha, assim. Uhum. E aí começaram a fazer perguntas em inglês, começaram a me entrevistar, e eu fui respondendo. Aí, então você pode ir lá fora tomar um café, daqui a pouco a gente fala com você. Aí eu fui lá para fora, daqui a pouco me chamaram de volta. Falaram, olha, o Jonathan está aqui como um estagiário que veio do Canadá, ele está voltando, o lugar dele são 3 dias por semana, e o que a gente paga o estagiário aqui é tanto. Já era 3 vezes mais do que eu ganhava lá na confecção. Uau. Eu trabalhava 3 dias na semana. Era a ONU, né? Aí eu falei, pô, cara, não, beleza, vamos lá. Vamos lá. Eu preciso pensar. Deixa eu pensar. Peraí, deixa eu pensar. Pensei. Vamos lá. Aí aceitei o trabalho para começar na próxima semana. Legal. Voltei para a confecção de eu trabalhar. Falei, meu amigo, Rodrigo, eu só posso trabalhar para você 2 dias por semana agora. E você pode me pagar metade, mas eu trabalho 2 dias só. Por que eu consegui um trabalho na ONU, cara? Metade por 2 dias será bom de negócio, hein, filho? Bom demais, metade por 2 dias. Era 5 dias, né? Metade por 2 dias. Eu falei assim, cara, é pra trabalhar na ONU, filho. Não tem como não ir. Ele falou assim, irmão, não tem como não ir, vai lá. Aí fiquei trabalhando com ele 2 dias na semana e na ONU por 3 dias na semana. Legal. E assim começou a minha jornada de internacionalizar meu trabalho e meu conhecimento. Meu Deus, cara, que legal, cara. É a primeira vez que eu conheço alguém pessoalmente, sim, que trabalhou na ONU. Sensacional, parabéns, viu? Maneiro demais. Parabéns. Foi uma experiência muito louca, assim. Tem muita história pra contar, mas aí tem que ter 3 horas de podcast. Tem que ter 3 horas, com certeza. E essa aqui é a foto que a gente tá colocando aqui na tela da ONU e do computador. Do computador, sensacional, cara. E aí? Aí você veio foi estudar? Aí daí você veio para os Estados Unidos? Então, aí eu fiquei um tempo trabalhando com eles lá. Legal. Desenvolvi um projeto sensacional lá dentro, de automação também de resultado, que deu muito resultado. E sempre nessa área, tecnologia, né? Inovação. Sempre solucionando problema, inovando, solucionando problema. Legal. É o que eu fazia.
E aí apareceu uma oportunidade, tinha uns amigos aqui nos Estados Unidos que estavam me enchendo o saco para vir, para estar com eles. Aquela história, vem que eu tô andando de Ferrari, chega aqui em um Corsica, né? Mas beleza. E aí eles falaram, cara, aí o dono da confecção, um amigo meu, já estava vindo, o outro amigo que estava vindo da conexão, falei, cara, falei com meus patrões lá, pô, eu queria fazer esse curso aqui, achei um curso legal, eu queria fazer. Falei com o pessoal da ONU, eles me deram uma carta, me liberaram para vir. Foi até interessante que quando eu fui pegar meu visto, perderam meu passaporte dentro do consulado. Eu ia para fazer entrevista, não conseguiram fazer, que perderam meu passaporte. Meu Deus. Aí eu voltei uma semana depois. Quando eu voltei, os caras me esqueceram no saguão. Deu a hora de fechar o consulado, eu tava lá, sentado, e não tinha me atendido ainda. Aí passa um cara, que era o cônsul, não era um cara do balcão. Aí ele chegou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui com o nosso tacão? Aí eu falei pra ele em inglês, eu tô esperando a minha entrevista. Aí ele, você fala inglês? Eu falei, fala. Aí ele, vem comigo. Aí fui lá pro balcão, ele foi lá pra dentro, aí começou a olhar as coisas e tal. Aí foi aquele negocinho do, pô, o que esse cara vai fazer nos Estados Unidos, né? O que vai fazer, o que vai fazer? Aí me perguntando um monte de coisa, pedindo um monte de prova de coisa. Na época era bem difícil, foi logo depois do 11 de setembro, tava bem difícil de conseguir visto. Nossa, bem desafiador. Eu Meu irmão morava aqui nessa época. Cara, muito louco, o país era outro, cara. Era outro país. Aí eu não tinha dado pra ele a carta da ONU ainda. Só que meus paychecks, meus comprovantes de pagamento recebendo no Brasil era tudo louco, porque a ONU paga com projetos. Então, podia ser que nesse metade do ano eu recebia com um projeto que era atrelado à Prefeitura do Rio, outro ao governo federal, outro diretamente da ONU. Então era muito louco o negócio. Então era tudo misturado. Aí o cara olhava aquilo, que negócio esquisito. Aí eu falei, não, cara, mas olha só, eu trabalho para a ONU. É isso aqui que eu vou fazer. Quando eu dei a carta, ele mudou de figura. Com certeza. Aí o cara falou assim, agora você me arrumou um problema. Eu falei assim, por quê? Ele, porque eu não sei que visto te dá. Porque o curso que você quer fazer não dá o I-20, eu não posso dar um visto de turista. Aí ficou aquele negócio, volta daqui a 3 dias que eu vou resolver isso pra você. Vou ter que dar um passaporte vermelho, diplomado pra vou ter você. que dar alguma coisa pra você aqui. Aí acabou que 3 dias depois eu voltei lá, ele resolveu, me deu um visto tem uma notificação da ONU lá, e foi assim que eu vim pros Estados Unidos. Legal. Mas que visto foi esse? Cara, eu não sei. Você não sabe também? Era um visto de negócio, mas eu não sei nem qual a classificação dele. Tá. E tinha uma notificação, no meu passaporte original, de 20 anos atrás, 25 anos atrás, tem uma notificação lá de que eu vim estudar pela ONU. Pra cumprir um propósito com a ONU. Uau, que legal. E assim que eu vim bater nos Estados Unidos. Que legal. Só que cara novo, estudando, eu fui fazer algumas coisas que outras pessoas fazem também, inclusive aloprar a minha cabeça e começar a fazer besteira. Imagina. Aí endoidei a cabeça, os primeiros 3 anos dos Estados Unidos foi uma loucura total. E você veio pra cá, pra Orlando? Não, eu fui pra Boston. Boston, ok. Em Boston 8 anos, depois eu fui pra... Lá eu conheci minha esposa, a gente teve nossa filha lá e tal. Que legal. Depois nós fomos pra Dallas, eu construí uma empresa lá, essa empresa foi vendida pra uma empresa em Dallas, assim a gente foi parar no Texas. Ficamos no Texas 16 anos. 16? Uau. E agora estamos aqui em Orlando há 1 ano e meio. Um pouco mais de 1 ano e meio já. Que legal, cara. O senhor mandou vir para Orlando depois de muitos anos não querendo vir para Flórida. Ele mandou vir para Orlando, a gente veio. Que legal. Chamado e veio. Que legal. Eu tenho conversado lá com o pessoal lá no Texas para investir em imóveis lá. Eu acho muito top o estado, o país, o estado lá do Texas e ter crescido muito, né? Cara, se não fosse Deus ter sido muito explícito quando a gente vinha para Orlando, eu acho que não saía do Texas, não. É muito legal lá. Muito teimoso em ficar lá. Muito teimoso em ficar lá. Eu gostava muito lá. Diz que a galera lá é muito educada, né? E tudo muito... O custo de vida é mais barato. Depende da área, mas lá em Dallas é tudo muito novo. Muito tecnológico. Também no sul de Dallas é pior, mas no norte de Dallas é melhor ali. É um polo tecnológico muito grande. Eu achei que ia chegar lá e achar boi e poeira. Aquele peno, né? Lá, passando. Aí cheguei lá, dei de cara com um lugar totalmente tecnológico. Fui trabalhar para uma empresa tecnológica que tinha comprado nossa empresa. Na época era eu e mais 2 sócios. E essa empresa que você criou era o quê? Era de quê? Voz sobre IP. Lá VoIP? Em 2003, eu construí uma plataforma para cartão telefônico. Muita gente não sabe nem o que é isso. Não. Antigamente, para você ligar para o Brasil, tinha que pegar um cartão, comprar um cartão de $10, e você raspava atrás dele um códigozinho, você ligava para um número local, dava aquele código e depois discava o número do Brasil. E aquele cartão que falava que era $10, dava geralmente $8, $7 para você ligar para o Brasil, e você falava com as pessoas assim. Existe isso ainda, muito pouco utilizado. Na época não tinha Skype, não tinha nada disso. Estamos falando de 2003. Eu já tenho o Google aqui nos Estados Unidos, tem o Google Voice, que é o VoIP. Então, mas isso é novo também. É novo também. Até que no Brasil o pessoal não tem acesso. Então, aí o que aconteceu? Eu desenvolvi uma plataforma para isso, para uma empresa. Foi o meu primeiro empreendimento, na realidade, aqui nos Estados Unidos, assim, de tecnologia. Legal. E eu fui fazer uma sociedade com os caras para fazer isso acontecer. E a gente fez acontecer, e tinha os cartões e tal. Aconteceu um problema administrativo ali com a empresa, ela fechou. E foi a minha primeira perda. Primeira lição, investir em perder. Na época eu perdi $25 mil. Nossa. Era uma pancada muito grande em 2003. Imagina. Mas eu adquiri um conhecimento incrível. E foi ali que eu tive contato com uma plataforma, na verdade com um cara que criou uma plataforma, que era como se fosse assim, um framework para você criar aplicações de voz sobre IP, que chamava Asterisk. Hoje é gigantesco no mundo inteiro. A maioria dos sistemas de VoIP hoje é baseado nele. Asterisk, Então ali eu comecei a desenvolver software e comecei a contribuir código open source para esse projeto. Que legal. Em 2006, eu passei um período aí, 2003, 2006, onde eu fui trabalhar numa oficina. Deus me levou para uma oficina. Eu fui trabalhar manualmente, na graxa.
Eu conto essa história para você, mas em 2006 ele me tirou dali e me levou para dentro da tecnologia de novo. E aí eu construí com alguns amigos uma empresa que ela fazia umas caixinhas que você conectava na internet, conectava um telefone, você podia pegar aquele telefone e ligar. Ela tocava o telefone, era aquele início do Voice sobre IP ali. A gente desenvolveu, achei as caixinhas, desenvolveu um software, framework, plataforma, tudo. Desenvolvemos um negócio, começamos a ganhar dinheiro com isso em Boston. Crescemos para 800 clientes em 3 meses. E aí, depois de um tempo, o runway, a pista de decolagem da companhia financeira, ela começou a secar. A gente vendeu para uma empresa em Dallas, que já fazia VoIP. Eles ficaram interessados na nossa plataforma e nos clientes. Nós fomos para lá, eu fui ficar 15 dias, cara, para fazer a transição. Aí o dono da empresa, um grande amigo, o Jeff, ele já faleceu, um cara que eu honro ele até hoje. Aprendi muito com aquele cara. Foi o meu primeiro mentor, assim, mentor de negócio, foi esse cara. Legal. Aprendi muito com ele, um americanão. Ele falava assim, não bebe água do Texas, porque se você beber, você não sai daqui mais. Ele falava isso com um copo na mão assim, não bebe água do Texas, porque se você beber, você não sai daqui mais. Aí ele me ofereceu pra gente, pra nós três que éramos sócios, uma oportunidade de continuar com a empresa, continuar na empresa. Nós ficamos 6 meses ali trabalhando com ele na empresa, fazendo a migração, construindo uma plataforma nova, construindo uma série de coisas. E aí ele viu que a gente tinha mais potencial como uma empresa separada e ele investiu pra gente abrir uma outra, pegar uma sociedade e abrir uma outra empresa fazendo outras coisas. Que legal. Visionário, né? Visionário. Botou a gente num outro escritório, investiu grana, botou a gente para trabalhar ali, construiu uma plataforma para ele que poderia ser vendida para fora. Legal. Deu a propriedade intelectual para a gente, separado da empresa que ele estava ali. Uau. Visionáriozão. E ali começou o nosso lance de construir empresa, vender empresa, construir e vender, construir outras plataformas. Porque ali você construiu uma software house, então. Você construiu uma software house. Era eu, o Neto e o Carlos. Legal. Então, eram nós três. A gente começou, inclusive a empresa que eu tenho hoje de software, que é a Open Source Mind, ela é a empresa que a gente abriu em 2009. Em 2015 a gente se separou, o Carlos foi para o Canadá, o Neto foi abrir a própria empresa dele, eu abri minha própria empresa e essa ficou parada. E aí em 2019, 2018, eu e o Carlos a gente ainda operava um cliente ali dentro, esse cliente decidiu sair, eu falei pro Carlos, cara, então me dá aqui, eu quero a empresa, quero o nome, quero as coisas, eu quero a propriedade intelectual, vamos levar isso para frente. Que legal. E hoje a minha empresa de software é a mesma empresa que eu tinha em 2009. Ela foi vendida e comprada 5 vezes. Pela gente. Vendia e comprava, igual o Flávio Augusto, né? Pelo valor da propriedade intelectual. Sim. Vendia a propriedade intelectual e recomprava fazia sentido pra gente, comprava de volta. Legal. Legal demais. E aí, depois, o que você arrumou? Como que você entrou na inteligência artificial? Foi bem depois ainda, né? A inteligência artificial, o primeiro contato com ela foi nos anos 90. Porque, na realidade, o termo inteligência artificial nasceu em 1956. A ideia da inteligência artificial nasceu em 1950. Meu Deus. Alan Turing. O Alan Turing, sim. Alan Turing, ele cogitou a possibilidade de um computador ou de um sistema ter uma inteligência, ou ele começar a resolver problemas por conta própria. Sistemas criptografados, né? Na realidade, ele foi o cara que descodificou o Enigma. Ele é o primeiro computador que foi criado para isso, para decodificar o Enigma, que era a máquina de criptografia dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra. E ele foi responsável por esse projeto. Mas logo depois disso ele continuou desenvolvendo máquinas pensantes, máquinas automatizantes. Né? Inclusive tem um filme, né? Dessa história. Esse filme é interessante. O filme eu acho que em português é a Imitation Game. Jogo da imitação. É sensacional. Nossa. Sensacional. E aí, cara, então em 1956 teve uma conferência em New Hampshire, no Dartmouth College, e nessa conferência foi cogitada a possibilidade de um computador realmente ter uma inteligência artificial. Lá atrás. E dali para cá começaram os estudos em cima disso. Aí teve nos anos 80 começaram a criar algoritmos de aprendizado de máquina, começou a acontecer tudo isso. E agora começou a acontecer um boom ali de capacidade de processamento. Esse boom de capacidade de processamento permitiu, e melhores algoritmos, permitiu a inteligência artificial sair da obscuridade e vir para frente. E permitiu que as pessoas pudessem ter o chat GPT ali em 2022. Vira protagonista, né? Sai bem para um conceito mais público. As pessoas começaram, ficou fácil de usar. Fácil de usar e ficou com bons resultados. Mas meu primeiro contato com esse tipo de inteligência artificial foi, nos anos 90 tinha uma básica que era um programinha da Sound Blaster, que era para testar a placa de som, que chamava Dr. Sbaitso, S-B-A-I-T-S-O. Esse programinha, você rodava ele e você escrevia alguma coisa, ele respondia e falava com voz de computador. Então você falava tipo, good morning. Aí falava, good morning. Aí você falava, how are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Aí ele, I'm feeling great, how are you, DJ? Falava umas coisas malucas assim, né? Que legal. Ali eu treinava muito meu inglês com isso aí. Ter conversa com essa AI, que não era bem uma AI, porque era procedural, mas era um... Era o início, né? Aí em 2015, quando a gente separou as companhias, eu fui trabalhar para 2 companhias. Uma companhia que estava numa incubadora em Boston, que era Techstars, uma das maiores incubadoras de negócios dos Estados Unidos. Eles foram para lá, eu fui ser o diretor de tecnologia deles. E fui ser o diretor de tecnologia de uma outra startup na Califórnia. Então eu ficava entre Boston e Califórnia. Os 2 founders eram amigos, aí eu fui trabalhar com os 2.
Nessa da Califórnia, que era a Quick, a ideia era um Uber para estudantes, onde teria corridas, comida e lavanderia. Lavanderia. O cara Mas já tinha o Uber nessa época. Já tinha o Uber, já Tá. tinha o Lyft. A gente pegou essa ideia. Na época eles eram vertical só de uma coisa. Legal. A gente pegou e começou a botar múltiplos verticais dentro da mesma solução, Legal. voltada para college students, para estudantes universitários ali Legal. na UCLA e na USC, Ok. lá em Los Angeles. E a gente desenvolveu toda a plataforma, aplicativo, todo o processo. Foi outra coisa sensacional para mim, que nessa época, eu fui inserido dentro de grandes mundos de investimento em startup. Então, eu estava dentro de uma incubadora com um time e eu estava dentro de correr atrás de VC em Silicon Valley e em LA com outro time. Aquelas festas malucas, aquelas conexões malucas, sentar na mesa e ter o venture capital ali, Meu Deus. grilando você, aprender a fazer pitch, tivemos que fazer tudo isso. Uhum. Porque eu, como era diretor de tecnologia, na hora do pitch, eu tinha que estar lá para responder as coisas de tecnologia. Sim. Então, e ali a gente começou a desenvolver uns algoritmos de aprendizado de máquina para achar a melhor rota, achar o melhor horário, melhorar o serviço em si. Foi ali que a gente começou a desenvolver esse tipo de coisa. E de lá para cá, sempre tentando usar esse tipo de algoritmo e usando de olho no que era novidade da IA e usando algoritmos para melhorar nosso próprio desenvolvimento de software, coisa assim. Legal. Usamos muito isso também em 2019, 2020, quando a gente criou um competidor do Uber para uma grande multilevel marketer dos Estados Unidos. Legal. Subir no palco para lançar o produto. A gente lançou num evento onde tinha 14 mil pessoas, tinham 15 mil assinaturas em uma hora. Nossa. Então, as pessoas estavam ali, mais 1.000 pessoas assinaram. Foi um negócio bem, bem grande. Que legal. Bem legal. Uma explosão, né, já, Explosão. de downloads, né, de acesso. Sim. Que legal. Por resolver problema, eu tive muito acesso. Uhum. Aprender a resolver problema. Éramos uma empresa pequena. Cara, um dos maiores problemas que eu já tive nas minhas empresas foi tecnologia. Uhum. Cara, eu tive tanto problema com tecnologia. Teve uma época que eu achava que isso não era possível fazer. Eu tive uma empresa em 2018. Eu contratei um TI, aí não resolveu. Aí eu contratei um outro TI em Paulínia, que tipo, foi super bem indicado. Mas os caras não entendiam nada do que eu falava. Eu falava, parecia que eles não estavam entendendo. E fazia tudo errado. E aí o dia do lançamento da minha empresa, eu precisava do negócio pronto. E o negócio não estava pronto, cara. Eu tive que sair correndo lá pra Paulínia e falar, cara, pelo amor de Deus, é assim, assim, essa. Queria abrir a mente deles e enfiar dentro do negócio. Aí eu tive que fazer o lançamento sem estar com tudo pronto. Cara, é do empresário, né? Você tem que resolver problema. E, cara, mas tive muita dor de cabeça. Aí, uma vez, eu fechei uma parceria com um cara, saí desse TI de Paulínia, e é um BO pra sair, né? Porque, tipo assim, todo o banco de dados, tudo lá. Ixi, meu Deus do céu. Imagina, nessa época, eu acho que eu tava com 20 mil vendedores. Migrações. Mas pra fazer essa migração de 20 mil vendedores de cadastro, Loucura. é loucura. E aí fomos pra esse lugar. Aí um menino, não era uma empresa, era um menino em Mato Grosso, ele resolvia. Pra você ter uma ideia, eu tava com tanta dor nessa questão do TI, que o menino falou, pode apertar o botão que funciona. Eu e minha esposa, meu sócio olhava assim e falava, funciona, que funciona. Desacreditado de um botão funcionar no site, no software, né? Aí a gente clicou, quando funcionou o botão, todo mundo comemorou. Uhul, funcionou, o botão funcionou. Eu falei, meu Deus, cara, a gente tá tão desacreditado. E esse menino, tudo ele fazia, ele resolvia. Eu falava, cara, faz isso. Ele entendia na hora, não precisava explicar duas vezes. Entendia na hora, ia lá e fazia. Eu falava, cara, funciona, realmente TI funciona. Mas, tipo assim, essa questão da mão de obra, eu acho um desafio muito grande, porque eu não tive problema só dessa vez, não. Depois, lá na frente, tive um problema de novo. É porque as pessoas focam em ferramentas. Aham. Focam em ferramentas, focam em tarefas, focam em pessoas. São três coisas para você ter sucesso num negócio. Uhum. Só que o cara de TI, ele não é treinado para negócio. É. O cara de TI, ele é nerdzão, igual eu sou nerdzão. Só que a diferença é que eu sou um nerdzão que tive que empreender. Eu Uhum. tive que aprender a vender, eu tive que aprender a negociar, a construir empresa, a fazer todo esse aparato. Tive que aprender a falar a língua das pessoas normais e a língua dos nerds. Uhum. Eu passei minha vida inteira ensinando o computador a aprender a língua das pessoas. E agora tem que ensinar as pessoas a aprender a língua do computador. É. Então, é uma questão de comunicação, de experiência. Você busca... Eu tenho uma coisa, cara, que eu ensino para pessoas há muito tempo. E é um jeito que eu vivo a minha vida. Eu creio que não existem habilidades inúteis. Toda habilidade que você adquire, todo conhecimento que você adquire vai te fazer ser uma coisa, que é ser um melhor solucionador de problema. Uhum. Quando você aprende uma ferramenta nova, você vai solucionar algum problema com aquilo de forma melhor. Uhum. Vai virar um MacGyver. MacGyver. E não tem problema você ser um MacGyver. O MacGyver ele era especialista numa coisa. Né? Mas quando ele era colocado numa situação que ele precisava resolver um problema, ele tinha jeitos criativos de resolver o problema. Uhum. Por isso que eu gosto de puzzles, eu gosto de quebra-cabeça, eu gosto de cubo mágico, eu gosto de coisas que vão ativar a sua ativar a minha criatividade. Cara, eu falei na aula daquele dia, na aula que eu dei na sua mentoria, né? Sim. Nós somos criaturas criativas feitas por um criador para sermos criativos. São criaturas feitas por um criador para sermos criativos. Sim, incrível. Então, quando a gente quando nós não ativamos e utilizamos nossa criatividade para as coisas simples, para uma comunicação melhor, para solucionar um problema, para aprender uma habilidade nova, nós estamos negligenciando quem nós somos em Deus. Uhum. Nós estamos negligenciando a natureza de imagem e semelhança do Senhor. A natureza real. Uhum. Porque Ele é criativo, cara.
Criou tudo. Uhum. Aí ele fala assim, vocês são minha imagem e semelhança. Peraí, se eu sou imagem e semelhança e eu tenho o sopro dele, por que você é um cara que... Cara, eu tenho raiva que fala assim, eu não tenho criatividade, não sei criar. Eu falo, pô, irmão, vamos começar a pensar. Você sabe, tá dentro de você, vamos liberar isso. Tá travado, né? Vamos destravar isso. É. Porque solucionar problema é isso, é criatividade. E outra coisa, é perspectiva. A gente tava brincando aqui, falou um pouco antes, né? Tava a garrafinha aqui. E a garrafinha, quando eu olho para ela, eu tenho um logo que eu tô vendo. Uhum. E você tá vendo a receita atrás dela, as informações do conteúdo da garrafa. Então, são perspectivas diferentes. Quando eu aprendo a parar para pegar a perspectiva do outro lado, aí, cara, eu viro uma máquina. Uhum. Que agora eu tô vendo todo. Uhum. Entendeu? Aí a história muda. Porque quando eu olho para... Eu sou o cara da TI, mas eu olho para a perspectiva do cara de negócio, aí eu entendo. Uhum. Quando eu sou cara de negócio, eu olho para a perspectiva do cara de TI, eu não preciso saber programar, mas eu preciso saber que existem ferramentas lá, que existe conteúdo. Eu preciso estar consumindo a AI. Ah, existe AI, mas muita gente nunca nem parou para ver um YouTube, entender o que é. Nunca foi no GPT e fez uma pergunta. Uhum. O pessoal quer usar o GPT igual o Google. É. E não é Google. Exato. É uma pessoa com mente, com conhecimento do mundo inteiro, que você pode filtrar, pode falar, cara, eu quero que você agora seja um especialista em TI. O meu problema de TI é esse. Como eu resolvo isso? Uhum. Então, perspectiva. Quando você tem mais conhecimento, mais habilidade, seu mapa de mundo muda sua perspectiva. Você aprende a ver do outro lado, aí, cara, você vira uma máquina, você resolve qualquer coisa. Perfeito. Perfeito. Sensacional. Inclusive, a gente tá com IA aqui, né? Tá aqui, ó. Estamos aqui os dois. Os dois com IA. Esse é o meu, o meu Esse aqui é o plot. meu. Esse é do DJ. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um cartãozinho que a gente comprou na Amazon, isso aqui. E ele pode pular atrás do seu telefone, assim, ó. E esse cartãozinho ele tá gravando tudo que a gente tá falando. Quando a gente terminar, ele pega essa gravação, sobe para o aplicativo. E no aplicativo, ele vai fazer um resumo, vai fazer a transcrição, vai dar um mapa mental. Um mapa mental, sensacional. Tudo que a gente está falando aqui no podcast, não fica conhecimento perdido. A gente pode voltar atrás e alinhar. Por exemplo, pode ter alguma coisa que eu falo aqui que eu me ativo uma ideia para um novo produto, para um novo negócio. Uma nova coisa que eu vou colocar na minha mentoria, Uhum. numa das minhas mentorias. Pode ser que uma coisa que você falou, cara, vai mexer comigo, eu quero revisitar isso depois. Eu não preciso esperar o podcast ou revisitar a gravação só. Já está escrito lá. Uhum. Ele me dá pontos, por exemplo. Se a gente falar de tarefas, fala assim, cara, ó, eu vou te mandar depois a imagem, tá bom? Só de falar isso, ele vai botar uma lista de tarefas ali para mim enviar a imagem. Enviar a imagem, entendeu? sim. Então, cara, isso é sensacional. É um custo baixo para quem está nos Estados Unidos. Uhum. Esse dispositivo custa acho que $150. $150. É. Eu amei, eu recebi de presente esse aqui, eu tô amando. Tem uma mensalidade que eu pago ali, tem níveis diferentes, eu pago de $20, porque eu quero que o negócio seja limitado, grave minha vida inteira. Mas cara, primeira reunião que eu usei isso já me deu ROI, já me deu retorno no investimento. Tá? A primeira reunião. Então, assim, não tem como eu negar uma ferramenta dessa. Uhum. A pessoa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Beleza, tem um monte de ferramenta gratuita que você pode usar o seu próprio computador para fazer isso, seu telefone para fazer isso. Uhum. Tá no Zoom, o Zoom tem lá o AI Companion, o companheiro de AI. Você clica nele e faz a mesma coisa. Transcreve tudo, faz ali. Dá o resumo, sumário. recebe o resumo no e-mail. Eu faço mentoria quando é individual, eu faço isso e mando o resumo para os meus mentorados. Uau. Então, assim, existe muita ferramenta hoje em dia. Isso é só a pontinha do iceberg. Só a pontinha do iceberg. Se a gente entrar em AI mesmo, cara, aí é loucura. Que legal. E aí como é que você foi você já conhecia a inteligência artificial, mas como que, tipo, surgiu pra você? Quando veio o ChatGPT, assim, você já tava ligadão, né? Tava ligado, já comecei a brincar, tava brincando antes. Eu tinha brincado local com ele, né? Antes de ser uma coisa pública. Brincado com modelos de linguagem, brincado com machine learning. Legal. Achava legal, mas ainda não era fácil. Tá. E há um tempo atrás na minha vida eu decidi que eu quero assim, a melhor ferramenta mais fácil para executar mais rápido. Ok. Não quero perder tempo com ferramenta. Então, eu gosto muito de open source, eu gosto muito de código aberto, eu gosto muito de rodar minhas próprias coisas. Mas, cara, eu não tenho tempo para ficar perdendo 4, 5 horas para ativar uma coisa mais na minha vida. A não ser que eu esteja muito interessado naquilo. Então, foi legal para testar, mas eu deixei de lado. Quando abriu o ChatGPT, eu falei, deixa eu brincar agora e ver como é que tá. E eu falei, caraca, mudou o mundo. Você fez no dia do lançamento mesmo? Foi um pouco depois. Eu lembro que eu acho que uma semana bateu mais de 1 milhão de usuários, né? Assim, eu entrei um pouco depois que era convite ainda. Eu entrei na época que era convidado. Você tinha que sign up e esperar abrir. Legal. Então, assim, o anúncio público foi depois disso. Eu entrei antes. Aí, cara, eu comecei a usar aquilo, eu falei, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Mudou o mundo. Mudou já. Na hora que eu mexi, eu falei assim, cara, mudou o mundo. Aí bateu na minha cabeça que eu mantive assim, não ia pra internet falar sobre isso, mas eu não queria falar sobre tecnologia, eu queria falar sobre outras coisas que mudaram na minha vida. Sim. É onde eu queria mexer. Só que aí, cara, chegou um momento que eu falei assim, se eu não falar sobre isso, muitas pessoas vão perder o emprego, muitos negócios vão quebrar. Então, um jeito de eu transformar e abrir a porta para entrar em outras áreas é a inteligência artificial. A minha esposa falou assim, na verdade, falou, você tem que falar sobre isso. Pessoas vão perder o emprego se você não falar. Eu falei, tá bom então, vou falar. Aí comecei a utilizar. A esposa sabe, hein? Aula, sabedoria incrível, cara. Minha esposa foi um presente de Deus, que às vezes eu queria matar ele, mas foi um presente de Deus. A Paty é benção. Hoje a Paty é benção. Hoje a Paty é benção. Hoje a Paty é benção. A Paty foi benção na minha vida em vários aspectos, mas duas pessoas se conhecem jovens.
A gente não teve aquele negócio de namorar, para noivar, para casar, a gente atropelou tudo. A gente se conheceu, poucos meses depois a Patrícia estava grávida, a gente decidiu casar por causa da gravidez, e aí começamos a se amar, começamos a viver junto, mas, cara, foi Assim, as engrenagens tudo sim, assim. O início é desafiador, Com essa brincadeira aí, a gente teve muito atrito em muitos anos. Estamos 20 anos juntos já, né? E hoje ela é benção. Parabéns, cara. 20 anos, né? É chão, parabéns. E assim, cara, a história, um dia a gente pode fazer um podcast, trazer ela pra contar essa história. Eu quero sim. E a tua esposa também, porque aí vai ser legal. Nossa, vai ser top. A gente bater essa bola de casais, mas, cara, foi uma jornada muito dura. Entre 2020 e 2022, nós dois tivemos em momentos de querer tirar nossa vida muito próximo mesmo. Uma vez ela saiu correndo, pegou uma faca e foi pra cozinha contra os pulsos, a gente teve que segurar ela. Meu Deus. Eu sentei no meu carro debatendo o que eu ia fazer, como é que eu ia tirar minha vida. Por falta de perdão, por falta de entendimento de graça, várias coisas que aconteceram. E Deus me deu essa chave de perdoar, me ensinou que era graça e que era perdão. Glória a Deus. Assim, um conceito muito, muito profundo. Sim. E de modo que dá para ter ação. E ali foi onde começou a mudar realmente o nosso relacionamento. Ali, e a busca por inteligência emocional, a busca por ferramentas, por conhecimento, a quebra da soberba. Eu parei de ser o cara que fala assim, eu sei tudo e vou agora aprender com os outros. Eu sei muita coisa, mas tem muito que aprender ainda. Sim. E às vezes o que eu preciso aprender não é a garrafa. É o que está escrito na... A outra perspectiva de cá, né? É o que eu estava falando do método CIS e do método IP lá atrás, né? Que Sim. São duas perspectivas diferentes da mesma coisa. Uma bomba nuclear de agora, para agir agora, a outra é uma jornada de longo prazo. Então, nesse processo, a minha esposa virou a maravilha que ela é e eu virei o cara que ela atura. Agora é o contrário. Mas, cara, então, com tudo isso, eu comecei a transbordar sobre inteligência artificial e eu comecei a usar e comecei a implementar isso em alguns negócios. Legal. Primeiro, no meu, eu tenho aquela mentalidade do eat your own dog food, como a sua própria comida de cachorro. Eu comecei a implementar para mim, implementar para meus mentorados e para outras empresas. E aí, hoje, não é muito complexo para você ter uma assistente automatizada que vai atender sua empresa inteira. 80% das tarefas da sua empresa serem eliminadas. Vai ter gente que vai rodar com isso? Vai. Entendeu? Vai ter gente que vai rodar. Vai. Já está rodando, né? Está rodando. Tá rodando. A IA não troca pessoas, ela troca tarefas. Ela entra no lugar de tarefas. Isso. Tá? Não no lugar de pessoas. Só que as pessoas se acostumaram tanto a virar tarefeiro. E tudo que elas são, não é nem o que elas fazem, o que elas são é tarefa. A tarefa virou identidade. É o que elas acreditam que são, né? Porque o que elas são mesmo é a imagem e semelhança de Deus. Mas elas acreditam que elas são. Verdade. No âmbito do profissional, elas viraram tarefeiro. E aí, cara, o tarefeiro não tem lugar nesse mundo de hoje. Não mesmo. E eu tava vendo o Bruno no podcast passado, né? Ele falando que 5 anos, 3 anos, cara, nós estamos falando de 12 a 24 meses. Nossa. Estamos falando de 12 a 24 meses. Caraca, 12 a 24? 12 a 24 meses, muita gente vai perder emprego. Desenvolvedores não vão mais desenvolver. Pessoal que sabe fazer página de web, aplicaçãozinha web simples, já não tem mais trabalho. Já, copywriter. Já era. Entendeu? Pessoal que faz atendimento, já era. A gente... eu estou envolvido num projeto muito legal que é o Business Club e o Encontro de Negócios junto com o Everton Scheidegger e com o Santiago Vicina, o pessoal da plataforma do Nézio e do Pablo, né? Estou nesse projeto com eles, onde a gente faz um encontro de negócio, eles falam de negócio, eu falo de IA lá dentro e tal. E aí, cara, a gente estava com um problema de venda, com a questão das vendas, a gente treinou uma AI para vender. A AI vendeu mais do que a equipe de vendas. Nossa, que top. Incrível, cara, incrível. E aí a gente fazendo outras coisas, por exemplo, no carro, indo para South Carolina, enquanto a gente ia fazer as palestras lá, eu tive um insight à noite, eu e o Santiago estavam conversando sobre uma possível startup, à noite eu tive uma ideia, fui para IA, na noite eu construí o aplicativo, acabei de arredondar ele no carro na viagem, que já era um lançamento de startup, lançamos a startup e fizemos o teste do MVP nos 3 eventos em South Carolina. Então imagina assim, da ideia ao produto testado, foram 3 dias. Da ideia ao produto testado, um aplicativo no telefone e na tela para o palestrante. Muito rápido. Isso é loucura. Sem escrever uma linha de código. Eu não escrevi uma linha de código. Eu conversei com a AI e a AI foi construindo. Nossa. Visual, negócio bonito, com interface legal no telefone, interface legal na tela. Livro, cara, é loucura. Você escreve um livro. Eu vim para cá, no carro, eu vim conversando com o ChatGPT sobre uma metodologia que eu criei para acelerar negócio, e ela serve para acelerar qualquer área da vida. Depois de conversar tanto com ele, eu entendi isso. É aquela motivar que você falou? Motivar. Né? Eu estou escrevendo um livro sobre motivar, e eu vim conversando sobre motivar. E aí, cara, eu perguntei aí, olhando essa metodologia, como ela pode se encaixar dentro da prosperidade? Ela me deu uma ideia legal ali. Legal. Ela é uma metodologia de geração de prosperidade. Perfeito. Tá? Aí, em todas as áreas da sua vida. Aceleração e geração de prosperidade. Eu falei, beleza, tem alguma outra que faz isso mais ou menos? Ela falou, tem a Kaiser, que é uma alemã, ela faz um pedacinho no motivar, mas tem muito diferencial no motivar.
eu já sei que eu tenho um produto que é diferencial, que funciona. Certo. Eu pedi para ela rodar alguns cenários. Me dá um exemplo de alguns cenários onde isso funcionaria e como funcionaria. Então eu não tive que ir para o mercado testar. Eu falei, você sendo uma pessoa assim, testa para mim como você se veria utilizando essa metodologia dentro da sua vida, do seu negócio, do seu casamento. Legal. É loucura. Legal, É top loucura. demais. Nossa, sensacional. Cara, eu sou apaixonado, eu uso muito, né? Uso aqui, eu uso para me ajudar em vários processos da empresa. Estamos testando agora agentes de IA para atender ligações, para fazer ligações, inclusive. Eu vi um vídeo esses dias de uma mulher que vendeu o primeiro imóvel aqui nos Estados Unidos usando 100% inteligência artificial e ela filmou o processo. Eu falei, caraca, cara, que coisa linda, cara. Vendeu um imóvel, acho que mais de $1 milhão com IA. Eu falei, nossa, olha isso. Onde vai parar? Tarefas, né, cara? É muito rápido o processo, mas vai um pouco além de tarefas, né? Porque atendimento, conversa. O que é atendimento? Tudo é atendimento, né? O que é atendimento? Uhum. É você mostrar para a pessoa. Venda é o seguinte, é você mostrar para a pessoa do outro lado Os benefícios. alguma coisa que você tem que vai ajudar ela a mudar algum comportamento que vai gerar algum resultado. Certo? Então é conectado com isso. Cara, comportamento para gerar resultado é sempre tarefa. Legal. É sempre tarefa. Legal. Então você consegue automatizar a comunicação à tarefa. Sensacional. Vamos trazer para o pessoal algumas coisas práticas. Bora lá. Eu gostei demais. Acho que a gente vai ter que marcar mais, cara. Olha, tem muito assunto pra gente falar. Mas assim, eu quero entrar agora em coisas práticas. Vamos pensar assim, como é que o cara hoje pode ter um produto digital, se o cara tá aqui nos Estados Unidos, tá na obra, tá no Uber, ele quer romper, escalar. E uma das melhores formas de escalar hoje é vender um produto digital. Umas formas mais rápidas e, tipo, simples e com baixo custo, né? Vender um produto digital. Como que a pessoa pode... Essa é uma das formas, né? Mas como que ele poderia criar um produto digital? Ele consegue criar isso em quanto tempo? Um dia, uma semana, um mês e colocar isso para rodar na internet? Primeira coisa é ele entender o capital que ele tem. Perfeito. Tá? Eu acho que capital é dinheiro. Não, capital aqui. Capital intelectual. Capital intelectual. O cara tá no Uber, ele tem capital intelectual. Alguma coisa que ele aprendeu nessa jornada que vale dinheiro. O cara tá na construção, tem capital intelectual. Quer ver uma coisa que eu não vi ninguém fazer ainda? Eu já falei isso para várias pessoas da construção. Cara, tem muita gente que chega aqui não sabe que ferramenta comprar para fazer o quê. Então, olha só o que o cara pode fazer. Ele pode... Vai pro ChatGPT. No ChatGPT, ele vai escrever assim, olha, você agora é um especialista em construção e remodelação de casa. Uau. Só que você é especializado em ensinar remodelagem de casa. Tá? Você vai pegar vai me dar agora uma lista de todas as ferramentas com nome em inglês, nome em português, utilidade e alguma dica de como utilizar, necessárias para você remodelar uma cozinha, um banheiro e trocar um piso de uma casa. Nossa. Aí você vai pegar isso e vai falar assim, agora com todo esse conteúdo que você me deu, você vai escrever agora o resumo de um e-book com esses dados, como utilizar isso. Vai escrever a introdução e vai escrever conteúdo suficiente para que as pessoas fiquem interessadas em como utilizar essas ferramentas. Desculpa. Tranquilo. E aí, vai pegar esse resultado, vai para uma outra IA, como Gamma.app. G-A-M-A. Gamma.app, perfeito. Não, .ai. Gamma.ai, eu acho. Bebe uma água, querido. Acho melhor. Tem hora que dá uma coceira aqui, eu sei como é que é. Então vamos lá. Aí, Gamma.ai, ou vai para uma outra que chama Typeset.ai. Ok. Lá dentro, você vai pegar o conteúdo que veio do GPT, vai colar e vai falar, cria para mim um documento e gera as imagens com AI, faz tudo bonitinho. Ou usa Stock Image, para pegar a imagem daquela ferramenta de verdade. De imagens reais, né? Imagem real. Tum, gerou. Mais ou menos uns 2 a 3 minutos você vai ter o seu e-book formatado com o conteúdo que você botou lá. Você pode vir fazer algumas ediçõezinhas se quiser. Pega isso, salva em PDF, vai num QIFI ou no Hotmart ou no próprio PayPal, cria um link de pagamento, tá? E bota isso em alguma plataforma para vender. Se você não tiver uma plataforma, faz o link de pagamento, o cara te pagou, você manda para ele pro WhatsApp. Uau. Acabou, já tá vendendo no digital. Já tá vendendo. Tá. E por quanto esse cara que tá ouvindo isso agora, e que às vezes é até especialista em remodelação e não pensou nisso, por quanto ele poderia vender esse e-book? Cara, e-book depende do objetivo. Você quer fazer dinheiro com esse, você vai vender por 29, 27, baratinho, 39, não sei. Depende perfeito. do seu público. Perfeito. Agora, você pode dar de graça. Você faz o que com esse e-book? Você cria um tráfego pago, com poucos dólares, para um público fechado. Esse público vai fazer o quê? Você vai nichar esse público lá dizendo que é, por exemplo, pessoas que estão precisando remodelar a casa. Aí você vai dar esse tráfego pago, joga para dentro dessa oferta gratuita do e-book. E lá dentro você faz uma oferta de marcar um call para você fazer a remodelagem da casa. Nossa, genial. Genial. Entendeu? Então, assim, tem muito jeito de você usar o digital como porta de entrada, como um upsell. Você pode pegar isso e deixar um e-book desse vendendo lá e nem pensa em pegar o dinheiro. De vez em quando você vai lá e pega 200, 300, 400 dólares. Você pode pegar esse e-book agora e transformar num manual de remodelagem de casa, estender ele mais, pegar esse PDF, subir no Amazon como
fazer 100, 200 páginas, Uhum. sobe como um livro realmente, um manual de remodelagem de casa para imigrantes. Uhum. Aí você cria uma capinha legal, dá para criar usando o Canva, Canva. vai para o Amazon KDP, que é onde você faz livros reais no Amazon, sobe com isso de acordo com as medidas lá, e aí você agora tem um livro que as pessoas podem clicar e comprar esse livro, ele é impresso na hora, e em 3 dias está na casa da pessoa, Direto pela Amazon. direto para Amazon. Sensacional. Zero de custo, Zero a de Amazon custo. não te cobra para criar, vai te Uhum. cobrar em cada venda. Vai te cobrar por cada envio do livro. Sim. Cada venda, Cada venda produção feita. e distribuição. Mas você Sensacional. bota o preço que você quiser. Então, assim, ir pro digital é fácil, cara. O difícil é as pessoas entenderem que tem que ter uma mudança de comportamento. Aham. Mudança de mentalidade e mudança de comportamento. Sensacional. E tem que saber as estratégias, porque o que você está falando aqui são estratégias que não são nem de especialista de AI, especialistas de marketing digital, que você também, eu percebi que tem essa skill também, parabéns. Mas assim, você que está ouvindo agora, essa dica que ele deu do e-book de remodelagem, você pode aplicar para qualquer negócio. Você é arquiteto, você é engenheiro, cara, o que você quiser fazer, você consegue aplicar esses mesmos conceitos para o seu negócio, é só adaptar a linguagem. E lembra que é capital intelectual. O cara pode ser Uber aqui, mas o cara pode ser um advogado no Brasil. Aham. O cara pode estar na construção aqui, mas é um cara de TI no Brasil. Não, Ou é um médico. Tem médicos que eram médicos no Brasil e estão aqui na limpeza, estão aqui no Uber, a gente sabe disso. É isso aí. Na limpeza, cara, é loucura. Limpeza, eu não entendo que as pessoas fazem limpeza como fazem hoje em dia. A AI pode acelerar todo o atendimento, pode acelerar atendimento de venda, atendimento ao cliente, pode acelerar controle de qualidade, pode acelerar a compra, pode acelerar tudo, cara. Uhum. Você pode pegar conteúdo, criar um set de e-books ali, uma série de e-books sobre como manter a sua casa limpa. Uhum. E aí você pega isso e dá para os seus clientes, cara. Nossa, que genial. Você faz a semana da casa limpa, onde é uma semana que você vai dar um desconto, por exemplo, para ter clientes novos, e no processo do desconto ele recebe todo dia um e-book novo, um e-book de 4, 5 páginas no e-mail dele. Cara, tá louco. Que top. Vai pra sua internet, fala, vai pro Instagram e fala assim, galera, ó, essa semana, todo dia nós vamos liberar o link de um e-book aqui sobre como manter sua casa limpa, com técnicas, com produtos, por que você não deve usar os produtos normais do mercado, por que você deve comprar os produtos de alta qualidade que a gente vende, já bota junto um afiliado ali dentro. É isso aí. E você que tá achando às vezes isso complicado, que o DJ tá falando, é muito simples. A gente, inclusive, o DJ deu uma aula no nosso grupo de mentoria, e ele criou um e-book, eu acho que foi em 2 minutos. Foi mais ou menos isso. 2 minutos. Ele pegou todo o documento do ChatGPT, foi lá no Gama App, colocou lá, deu play, 2 minutos a apresentação e o e-book estava pronto. Na verdade, foi o Leandro. O Leandro criou um e-book da mentoria do Leandro. O Leandro falou assim, eu tenho uma mentoria disso. Eu falei, peraí, beleza, sua mentoria disso, eu peguei só o nome da mentoria dele, fui pro GPT, falei, cria pra mim uma apresentação da mentoria e cria pra mim um e-book. Eu fui no Gama, criei a apresentação e criei o e-book. Terminei de criar a apresentação, apresentei a mentoria dele pro pessoal. Eu nunca tinha visto o que ele ia falar. Eu apresentei o que ele ia falar ali na hora. Não, ele chorou. Ele chorou. A gente conversou depois sobre isso. Foi muito interessante. Ontem a gente se falou, né, que ele trabalha, é meu head de vendas hoje no grupo. Sabia, cara, ele é head do Grupo Legacy. E ele tava falando, cara, que conexão essa com o DJ, obrigado por isso e tal. Então foi muito bom mesmo, parabéns. A aula foi incrível, o pessoal amou demais. DJ, que outras dicas você consegue dar pra galera aí que pode ajudar elas a prosperarem na América? A primeira dica é entender que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Perfeito. Nada a ver com dinheiro. Perfeito. Prosperidade, a raiz da palavra prosperidade, tanto no hebraico como no grego, como no latim, a raiz da palavra significa bem-estar. A principal raiz é o bem-estar. E o bem-estar você não tem como ter ele só com dinheiro. O dinheiro ajuda. Não adianta nada ser muito dinheiro, muito estresse. Não adianta nada você ter estresse e não ter família, ter dinheiro, não ter família, não ter saúde. Então, eu creio que é isso. Primeira coisa é entender que prosperidade não é dinheiro. Segunda coisa é intencionalidade. Tem que ser intencional. Perfeito. Muda o comportamento, muda o resultado. Tá? Eu falo isso, por exemplo, eu ainda estou um pouquinho gordinho, mas o ano passado eu perdi 37 quilos. Caraca, 37? 37 quilos. Uau! No começo do ano eu tava uma bolha, e essa bolha eu mal conseguia andar em volta da casa. Sim. Eu acho que mostrei para vocês a foto na mentoria. Vamos colocar a foto aqui. Podemos colocar, depois eu coloco para você. E aí no final do ano, em novembro eu corri um triatlon, meu primeiro triatlon. Inclusive você correu com o meu sócio. O Thiago Freitas. Verdade. Eu nem sabia, nem te conhecia ainda, você tinha corrido com ele. Ele correu o triatlo mais longo de gente grande, eu corri de criança, entendeu? Mas tava junto. Tava junto. E fazer o triatlo. E aí, cara, é um processo, tem toda uma jornada para você mudar, para você prosperar. Mas começa entendendo que prosperidade não é dinheiro, legal, que é bem-estar, e começa entendendo que você vai ter que ser muito intencional em tudo que você fizer e que tem que mudar comportamento. Se não mudar comportamento, sensacional. O resultado é o mesmo. Romanos 12, né? E Provérbios fala, né? Provérbios fala disso também. Sim. Provérbios fala... como é que é? Romanos 12 fala, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Mas em Provérbios, eu não vou conseguir lembrar agora exatamente, vou ter que parafrasear. Ele fala alguma coisa como se fosse, as ações novas levam a novos lugares. Ações novas levam a novos lugares. Depois eu posso te dar qual o versículo correto. Sim, tem isso mesmo. A gente ama Provérbios. Vamos lá, então vamos aqui, ó. E qual foi o maior desafio que você enfrentou ao construir a sua carreira aqui na América? Orgulho. Orgulho. Eu
Eu vim pra cá um cara muito orgulhoso, porque eu cresci muito no Brasil, muito rápido, muito cedo na minha idade. Trabalhou na ONU cedo, né? Construiu várias coisas Onde cedo. meu pai falou, aquela história rapidinho, meu pai falou assim, lá atrás ele era mecânico, ele queria que eu aprendesse mecânico de qualquer jeito, eu odiava ficar sujo. Ele falava assim, você tem que aprender que o dia que você não tiver como alimentar a sua família, você pode pegar uma caixinha de ferramenta e ir para uma esquina e você consegue alimentar a sua família com a mecânica. E eu Uau. aprendi isso. E a minha filha tinha 1 mês de nascida e eu não estava conseguindo trabalhar com a área de TI em lugar nenhum, fecharam todas as portas. Meu Eu Deus. tinha acabado de ter esse prejuízo lá do negócio que De quebrou, 25 mil 25 mil que dólares. quebrou, Aham. tive esse prejuízo, aí não tinha o que fazer, estava longe de Deus, e aí eu entrei no chuveiro, e aí o senhor falou para mim assim, você vai andar nessa rua aqui, você vai no lugar que eu vou te mostrar, você vai trabalhar lá. Eu desci numa rua em Massachusetts, tinha várias oficinas. Eu fui parando nas oficinas, uma a uma, perguntando se tinha trabalho para mecânico. E eu tinha uma caixinha de ferramenta, Nossa. Walmart. E tinha uma oficina que era muito suja. Eu pulei, continuei indo. Chegou 4 cidades para frente, 3 cidades para frente, uma oficina de um brasileiro. Eu falei, cara, aí não dá, não, tem um aqui, te dá o endereço. Me deu o endereço, eu voltei. Quando cheguei no lugar, era aquela oficina suja. Que você tinha pulado. Eu tinha pulado porque era suja. Nossa. E aí eu fui trabalhar pedi pro cara o emprego, o cara falou, pode começar, você quer começar agora? Eu falei, quero. Parei o carro, peguei minha caixa de ferramentas. Você tem ferramenta? Tem. Peguei minha caixa de ferramentas quando entrei na oficina e riu. Eu quero, isso não é ferramenta. Bota no canto e vai usar as minhas. Olha só, o cara me deixou usar as ferramentas dele. Nossa. Esse cara virou um grande amigo meu. Ali dentro, Deus me quebrou no meu orgulho, me quebrou em várias áreas da minha vida. Ali dentro eu trabalhei com menos 15 graus Fahrenheit um dia. Meu Cheguei em Deus. casa com tanto frio que a Patrícia tinha que abrir o chuveiro para que eu não me queimasse, porque eu não tinha sensibilidade. Meu Deus. Ali dentro eu aprendi a chorar com o Senhor. Ali dentro foi onde eu encontrei o Senhor, naquele lugar. Glória a Deus. E aprendi a honrar o meu pai, aprendi que tem muito... Ó, cara, isso aqui eu vou falar aqui pra câmera pra vocês verem que isso aqui é importante. Existe muita honra em trabalhar sujo. Uhum. Existe muita honra em trabalhar sujo. Uhum. Não importa se está sujo ou está limpo. Se você estiver fazendo com excelência, fazendo para a sua família, cara, tem muita honra nisso. Amém. Continua, para não. Muito E bom, eu cara. tive que aprender isso, foi a maior dificuldade, o maior Muito desafio. bom. E esse é o gatilho que seu pai implantou lá, que você na época Esse não é o tinha gatilho, entendido. é o gatilho que eu não tinha entendido. E eu achei que era uma maldição no começo, mas depois eu entendi, não, cara, isso aqui. Depois do processo, eu falei, cara, é muito importante. Que top. Aprenda alguma coisa, um skill que você pode pegar, a sua caixinha de ferramenta, Que top. proverbial, e ir pra esquina se precisa alimentar a sua família, porque isso aí muda a vida. Parabéns, parabéns. Não é pra qualquer um não, cara. Quebrar esse orgulho, esse ego aí não é pra qualquer um não. Parabéns. E mais lindo de tudo é ver você honrando seu pai assim, né? Cara, eu Que fico emocionado, né? Eu perdi meu pai legal. durante o Covid em 2020. E Você teve a oportunidade de falar isso pra ele? eu tive, não, a gente Ai, tive glória muitas a Deus. oportunidades de conversar com ele sobre isso. Inclusive, tive a oportunidade, uma vez o senhor me acordou às 3 da manhã aqui. Era 2 da manhã aqui, era 4 da manhã no Brasil. O senhor me acordou e falou assim, diga agora pro teu pai e pra tua mãe, pede perdão a eles. Meu Deus. Eu, por quê, pô? Porque você foi um mau filho. Como assim? Você desobedeceu, não desobedeceu? Você desonrou, não desonrou? Você falou mal, não falou? Então vai lá e pede perdão. Aí eu acordei de madrugada, liguei pra eles acordaram tudo assustado. Eu falei assim, pai, me perdoa. Não, meu filho, vocês ouve, me perdoa. Vocês me perdoem, porque eu desonrei vocês. Cada vez que eu desobedeci, eu desonrei. Cada vez que eu falei, eu desonrei. Cada vez que eu falei da sujeira, cada vez que eu olhei errado para o que você estava fazendo, eu desonrei. Cada vez que eu critiquei alguma coisa que você, alguma decisão sua, eu desonrei. Porque as suas decisões foram baseadas no seu conhecimento e nas opções que você tinha naquele momento. Não é o meu prisma. Uau. Minha visão é outra. Uhum. Então, se eu te julgo, eu julgo a sua decisão na minha visão, cara, tá errado pra caramba. Uhum. Me perdoa. Eles me perdoaram. E ali nós começamos a reconstruir já tinha um relacionamento bom com meu pai, mas ali, cara, virou um relacionamento sem medida. Sem uma coisa louca. medidas. Que legal, Coisa cara. louca. Que legal. O poder do perdão, né? É o poder do perdão. Inclusive foi o podcast, a gente falou bastante sobre isso no último. Você que tá aí, que precisa ligar pra alguém, pedir perdão, principalmente pro seu pai, pra sua mãe, isso é honrar pai e mãe. Isso é um dos princípios mais importantes que você tem que ter, né? Pedir perdão pro seu pai, pra sua mãe. Ah, eu não fiz nada, eu nunca fiz nada de ruim. Ou meu pai foi ruim comigo, tá aí, cara. Pede perdão. Então libera, né? Libera perdão. A mãe falou assim, não vai jogar bola, você foi? Desobedeceu, já era. Desobedeceu, já era, já tá no erro. Sensacional. Tá no erro. Cara. Posso falar uma Sensacional. parada? Já que você vai ligar, liga agora. Liga agora, porque você nunca sabe quando é que aquela ligação vai chegar. E às vezes ela chega numa hora muito inoportuna. E aí quando chegou já era, irmão. Então assim, o tempo que você tem é agora. Para o podcast aí, vai lá e liga. Vamos ligar então, DJ? Vamos ligar? Liga aí. Eu sou de ação, hein? Sou de ação. Liga aí. Vamos lá, mãezinha. Pedir perdão aqui pra minha mãe. Eu faço isso direto, né? Já pedi perdão pra ela direto já. Vamos pedir perdão de novo aqui, ao vivo aqui. Vamos ver se ela atende, tomara que ela atende. Minha mãe assiste tudo que eu faço. Sensacional, cara. Ela quer entrar nas mentorias, quer entrar nas aulas. Bora. Às vezes ela fica brava, fala, filho, não precisava contar que você foi pra roça com 7 anos, né? Vocês vão achar que eu não cuidei bem do você. Existe honra nessas coisas, né? Existe honra nessas É a história, né? Mas o pessoal de mais idade não entende, né? Que tipo, a gente pega essa história desafiadora e transforma em algo belo, né? Em algo bonito. Muitas vezes pra eles isso nunca virou uma coisa bonita. É verdade. Nunca virou. A vida dos mais antigos, muitas pessoas, até de hoje em dia, às vezes está tão enterrada dentro daquela montanha de coisas que ela vive que ela não consegue ver a beleza do fim da história.
sabe? Não atendeu, infelizmente. Mas no Depois próximo a liga. gente vai fazer. No próximo liga. Então, cara, assim, tem gente que não consegue ver a beleza do outro lado. Uhum. E para isso precisa entender que é temporário pra caramba. Nós temos 100 Sensacional. anos no máximo aqui de 109, eu acho que é o cara mais velho do mundo hoje. Se tiver essa sorte de viver isso tudo, para fazer o que tem que fazer aqui e depois viver o melhor de tudo. Uhum. Aqui é o reino para agir, Uhum. entendeu? Amém. Aqui é o reino para agir. Sensacional, DJ. Sensacional. Ó, E o que separa quem prospera de quem fica para trás aqui no mercado americano? o mercado americano é orgulho, Orgulho de novo. orgulho de novo. Se o cara é orgulhoso, acha que sabe tudo e acha que ele vai implantar o que ele vivia no Brasil aqui dentro, ele vai perder. Ele precisa aprender com o americano, aprender com essa terra, aprender com líderes, aprender. Uhum. Aprender. Deixar o orgulho de lado, aprender, entender que o cliente tem razão, mesmo quando não tem, Uhum. porque razão é a graça, Uhum. e graça é favor imerecido. É. Então, outra coisa, aprender com o americano a honrar a palavra. Quando eu cheguei aqui em 2001, a coisa que mais me impactou aqui foi o sistema de honra que existia. Sim. Cheguei uma vez, fui abrir uma conta no banco, já me deram um talão de cheque na hora. Aí você chega do Brasil e fala assim, pô, irmão, isso aqui é... O brasileiro aqui, o cara dá 500 cheques sem fundo aqui e vaza. Uhum. E faz o que quiser. Porque o brasileiro pensa assim. Né? Aí, eu pensava, né? Uhum. Aí, peguei aquele cheque. Um dia, eu tinha esquecido minha carteira do carro. E eu abasteci meu carro num posto de gasolina. O cara não me conhecia. Só abastecia lá. Esqueci a carteira em casa. Carro sem gasolina, precisava de gasolina pra ir pra casa. Cheguei lá e falei, cara, esqueci minha carteira. O cara falou, vai lá, enche o tanque, volta aqui depois das 2 e paga. Meu Falei, Deus. beleza. Cara, enchi o tanque e fui. Voltei depois das 2 e paguei. Sensacional. Então é honra. A honra. Você falou que vai fazer, você faz. Entendeu? Então isso é uma coisa que eu Honrar aprendi. horário também, né? O horário. Hoje eu vim desesperado, porque ia chegar 1 minuto atrasado por causa do trânsito. Sim. Vim louco, vim mandando mensagem pra você. Então assim, honrar. Sabe que você não honra pelos outros, né? Sim. Você honra por você, cara. Sim. É o seu cartão de visita. Sim. E, cara, eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque eu tinha uma mania no passado, e minha esposa que me exortou sobre isso, que eu dava uma exagerada nas coisas. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe dar uma exageradinha nas paradas? Assim, uma coisa meio que, sei lá, não sei de onde eu aprendi isso, e dava uma exagerada. E às vezes, por exemplo, eu falava assim, você vai chegar a que horas? Eu falava, não, eu vou chegar às 10h10. Às vezes é uma coisa normal. Eu vou chegar às 10h10. Você quer arredondar, né? O influente, o meu perfil influente mais alto, tem esse costume de arredondar as paradas. Cara, eu tô tomando muito cuidado até com isso. Então, se eu falar, esse dia eu falei assim, eu vou chegar às 10h10. Não lembro o tempo certo, mas só pra dar de exemplo. Eu vou chegar às 10h10. Aí depois eu fui, mandei um outro áudio. Falei, não, desculpa, eu falei 10h10, mas o GPS tá falando que é 10h07. Não é 10h10, é 10h07. Entendeu? Então, tipo assim, por quê? Porque, cara, se eu falei 10h10, eu tô mentindo. Eu não vou chegar a 10h10, eu vou chegar a 10h07, eu vou chegar a 10h15. O problema é você falar que ia chegar a 10h10 e o negócio é 10h15. 10h07 você ainda pode andar devagar ainda. Não, ainda eu adiantei a parada. Não, mas o problema é esse caso era depois. Eu queria, sabe, você quer adiantar só pra amenizar a parada ali? E aí eu tô falando exatamente o número certo. Eu tô tomando cuidado com os pequenos detalhes. Porque, cara, às vezes a gente tropeça, não é na montanha, porque a montanha a gente enxerga. Mas a gente tropeça, às vezes, nas pequenas pedrinhas que a gente não tá enxergando. Então, às vezes a pessoa tá mentindo numa paradinha. E sabe o que eu posso te falar? Tem pessoas aqui que às vezes falam, cara, eu sou crente, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não sei o quê. Mas às vezes o cara tá usando TV pirata. É verdade, é ou não é? Muita gente aqui usa TV pirata e acha que tá tudo certo, acha que tá legal, que é bonito. Cara, assim, eu tenho refletido muito sobre isso desde domingo. A gente tava na virada, na plataforma internacional lá, tava na plataforma global, teve 12 horas de oração. E eu tava nessas 12 horas de oração ali, e lá o pessoal começou a falar sobre, o pessoal cantando, que vem a presença de Deus, que vem, né, esse lugar e tal. O Senhor veio e me exortou, falou assim, vocês ficam pedindo minha presença, mas eu já tô aí. Eu tô com vocês o tempo inteiro. Glória a Deus. Vocês é que não entenderam ainda o que vocês precisam fazer para estar comigo. Eu tô com vocês. Vocês não reconhecem minha presença. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você fazendo certo, fazendo errado, eu estou do seu lado. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu fui viciado em pornografia por 30 anos. Cara. Nossa. Mais de 30 anos. Viciado mesmo. De pegar o computador, sentar na sala da minha casa, pessoas reunidas no aniversário da minha casa, eu com o computador assistindo pornografia. Meu Deus. As pessoas verem. Meu Deus. Esse nível. Sim. Viciado. Deus está com você. Deus está com você. Qual é o seu comportamento quando Deus está com você? Qual era o meu comportamento quando Deus estava comigo? Cara, isso é loucura. A gente pede a presença de Deus, mas Ele está ali. Aí vamos mais longe. O Espírito Santo está dentro de você. Essa presença ela não acaba. Ela não muda. Então tudo que você faz tem que estar de alguma forma conectado com essa presença. Sim. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Porque o fim pode ser muito ruim, faz uma bobeira. Sim. É melhor pedir perdão. É melhor errar e pedir perdão. Não demorar a pedir perdão. Sensacional.
Sensacional. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. DJ, acho que a gente vai ter que marcar outros episódios. Galera, se você gostou, comenta aí, fala, eu quero a parte 2, a parte 3, a parte 4. Acho que vai ser legal de marcar um com a Paty, com a Pri também, vai ser bacana demais. E comenta aí, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Eu acho difícil você dar um dislike num podcast como esse. Mas faz alguma coisa, sai da inércia, pelo menos, entendeu? Espalha essa mensagem, espalha essa... Cara, o DJ deu dicas aqui que pode transformar a tua vida e também a vida de outras pessoas. Então, transborde. A gente investe aqui tempo, investe energia e tal, traz pessoas especiais aqui para que você receba esse conteúdo de valor, entendeu? De forma gratuita através desse canal. Então, prosperidade também é você transbordar. Se você hoje não consegue fazer um podcast seu com o conhecimento que você tem, pega esse podcast e envia para as pessoas para que você ajude elas e transborde na vida delas, entendeu? DJ, obrigado demais, cara. Você é incrível. Olha, foi bênção de Deus, né? Você tá em casa aquele dia, a sua esposa tá na minha mentoria, né? Verdade. Então foi bênção demais. E, cara, assim, se você estivesse no último dia, né, da sua vida, assim, você tivesse deixar uma mensagem para todo mundo na Terra e todo mundo fosse ver, as pessoas que estão aqui na Terra fossem ouvir essa mensagem tua, seus filhos, seus bisnetos, ia ficar para as futuras gerações, que mensagem seria essa? Vamos lá, a mensagem seria o seguinte, você tem dois caminhos, você pode seguir o caminho da justiça ou o caminho da graça. O caminho da justiça vai te levar à retribuição, restituição e vingança. Você vai pro olho por olho, dente por dente, você vai acabar sem dente e cego, e não vai conseguir nem ter visão e nem se alimentar. E vai morrer. O caminho da graça, você vai perder momentaneamente para ganhar exponencialmente. Uau. Em tudo que você fizer. E a graça é favor e merecido. Você perdoa não é porque a pessoa merece. Você dá não é porque ela merece. Você provê porque não é porque ela merece. Você transborda não é porque merece. Você transborda porque está em você e precisa sair para você. Na graça você planta um caroço de milho e você ganha uma espiga. Planta uma batata e ganha 10 batatinhas. Na justiça vai ser, no máximo, um grão de milho e uma batatinha. Meu Essa é a Deus. grande lição. Meu Deus. Sensacional, cara. Incrível mesmo. Obrigado. Gostei demais dessa entrevista contigo. Dessa pessoa maravilhosa que você é. Tenho certeza que Deus tem muitos planos aí, né? Deus não une pessoas, une propósitos, né? E a gente vai, com certeza, ter muitas histórias no futuro para contar, né? Dessa nossa conexão. E, gente, você que tá aí, né? Pega essa novidade que a gente trouxe para vocês. Essa é a primeira vez que a gente tá promovendo isso e vai ser algo transformador. Eu quero ajudar vocês, eu quero servir vocês, eu quero gerar valor na vida de vocês. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar fazendo uma aula gratuita, tá? Para você, sobre marketing, sobre inteligência artificial, sobre network, né? O DJ deu várias dicas de network hoje aqui também, falou sobre a conexão que foi a ponte para levar ele para lá, depois ele teve a conexão que foi o acesso. Existem vários tipos de network, você tem que entender como funciona cada um deles. Então, assim, clica aí, se inscreve, você vai para dentro de um grupo, o grupo é Prosperando na América, e lá a gente vai divulgar um link fechado para esse grupo especial, entregando uma aula uma vez por semana para vocês aprenderem a prosperar na América. E você que mora no Brasil, o Brasil é América também, se você não sabia, tá, gente? Então, você também pode participar desse grupo, tá? Não é porque a gente está nos Estados Unidos que você não pode participar. Você em qualquer lugar do mundo pode participar, clica, se inscreve, cai para dentro do grupo, né? Essa é a ideia, transbordar na vida de vocês. Tamo junto até além do topo e vai viver uma vida lendária na Terra, porque Deus fez para que você tenha vida, e não só vida, mas Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. E você merece ter uma vida em abundância, ok? Então, bora prosperar, bora prosperar. Tamo junto até além do topo. Fiquem com Deus. Valeu. Yes!